Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Estamos na semana 6, semana que estamos falando sobre avivamento. E hoje, gente, já é o dia 39 da nossa campanha. Estamos chegando perto do nosso final da nossa campanha de jejum e oração, dia 39 da nossa campanha, e o tema de hoje é avivamento que impacta cidades. E o texto bíblico de hoje é Atos, capítulo 19, do 17 ao 20, diz assim: Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Vejo temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Que fato chegou ali para os Éfesos, né? Para os moradores de Éfeso, os Efésios? É porque o apóstolo Paulo estava curando pessoas no nome de Jesus, milagres extraordinários passaram a acontecer, as pessoas levavam enfermos, lenços, aventais de uso pessoal e eram curadas. Então estava tendo um movimento de sinais e prodígios muito forte naquela região. Mas também o que aconteceu é que pessoas tentaram expulsar demônios e o diabo envergonhou essas pessoas que estavam tentando expulsar demônio, porque essas pessoas, né, os filhos de Seva, foram fazer isso ali, né, sem nenhum temor, sem nenhum zelo pela palavra de Deus e foram envergonhados. Então, tanto os milagres extraordinários que Paulo estava fazendo no nome de Jesus e também essa situação em que os demônios falaram, né, envergonhando, dizendo: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço. Então as pessoas começaram a entender, poxa, se o mundo espiritual conhece Paulo, conhece Jesus, então o que esse apóstolo Paulo está fazendo aqui é algo, né, de benfeitoria, é algo do bem, não é algo do mal. Então eles começaram a vender, a queimar, quer dizer, os seus produtos ali de magia, de feitiçaria, e eles começaram a confessar publicamente a fé em Jesus Cristo e confessavam os seus pecados. Então o avivamento, gente, ele também é marcado por sinais e prodígios. Avivamento é marcado também por milagres extraordinários. E se um avivamento vai impactar a cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade onde a nossa igreja está plantada, ou, bem melhor, Deus, né, nos deu promessas para outros locais. Então, onde a PIB Santa estiver, nós vamos impactar a cidade. Então, sinais e prodígios nos acompanharão. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter vida com Deus. O apóstolo Paulo estava ali fazendo milagres extraordinários, mas a vida do apóstolo Paulo não era um morango, não. A vida do apóstolo Paulo era uma vida difícil, era uma vida complicada. Ele era perseguido, ele passava por situações de dificuldade, contanto que ele diz na carta aos Filipenses: eu sei passar por necessidade, também sei viver na abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar dificuldade, posso passar abundância, porque o Senhor está comigo. Então esse é o resumo desse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. O apóstolo Paulo já foi preso, o apóstolo Paulo apanhava. Então assim, eu quero viver os milagres extraordinários de Paulo, mas também não quer renunciar a um pecado, não quer renunciar a uma vontade, não quer renunciar a um desejo, não quer renunciar a um vício. Como é que vai viver milagres extraordinários se você não consegue viver para Cristo? Então eu aprendo com o apóstolo Paulo de uma vida totalmente entregue. E uma vida totalmente entregue ao Senhor numa consagração, os milagres, os sinais, os prodígios vão nos seguir. Porque Jesus Cristo alerta isso no Evangelho de Marcos, dizendo que os sinais seguirão os que creem. E quem crê? Não é apenas aquele que confessa com a boca, é aquele que crê com o coração, é aquele que vive o que acredita. Então, se você crê em Jesus Cristo e vive essa fé de forma diária, você vive nessa crença,
o seu comportamento, o seu hábito vai mostrando e vai respaldando aquilo que você fala, então pronto, os sinais vão te seguir. Você vai viver milagres extraordinários e você vai fazer milagres extraordinários. Deus está levantando a PIB Santa para ser uma igreja do avivamento, uma igreja também que vai ter sinais e prodígios acontecendo. E eu creio nisso. Cegos voltarão a enxergar, nós vamos ver doenças sumindo, desaparecendo, surdos voltando a ouvir, paralíticos voltando a andar, partes do corpo sendo tratadas e reparadas pelo Senhor, para a gente ver ali, pernas crescendo. Nós vamos ver isso acontecer em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus, gente. O milagre é para hoje também. Deus também opera milagres. Vamos ver famílias restauradas, pessoas que estavam no mundo das drogas, na bebida, no alcoolismo. Elas vão voltar e vão viver um novo tempo de Deus. Casamentos vão ser restaurados, filhos vão voltar para casa, sinais e prodígios vão nos seguir. Mas só vão nos seguir se a gente viver com o Senhor, viver de fato essa nossa fé. E aí o que aconteceu? Essas pessoas, ficaram sabendo. Então, a gente não pode guardar o nosso testemunho para a gente mesmo. Chegaram nos ouvidos dos efésios, nos moradores de Éfeso, toda essa notícia. Então nós, como igreja, uma igreja do avivamento, é uma igreja que espalha a boa notícia. É uma igreja que tem uma boa fama, um bom testemunho onde ela está presente. Por isso que a nossa igreja tem que ser uma igreja sem mácula. Nós precisamos ser uma igreja amiga do bairro de Santa Teresa. E talvez alguns desavisados ou algumas pessoas engraçadinhas vão falar: pastor, a Bíblia fala que a gente não pode ser amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Meu querido, amigo do mundo você não precisa ser no sentido de ter amizades do mundo, não. Se você é pastor, líder de alguma igreja e vive na hipocrisia, traz essa roubalheira para dentro da tua igreja, participa desse mercado gospel aí, que usa estratégias mundanas para ficar ganhando dinheiro dentro da igreja com facilidade, enganando o povo, tu já é amigo do mundo. Tu não precisa ser do mundão, fazer as coisas que o mundão faz. A gente tem muito esse estereótipo. É do mundo, então tem bebida, tem cerveja, tem droga, tem palavrão, tem isso. Para ser amigo do mundo, a gente não precisa ter esse estereótipo, não. Se você tem uma vida dupla, você já é amigo do mundo. Eu não vejo essa história, não. A gente tem que ser uma igreja, sim, amiga do bairro. Uma igreja que vai fazer a diferença. Uma igreja que prega a justiça de Deus. Uma igreja que faz a diferença no ambiente onde ela está. Onde a gente repara ali nas situações de dificuldade e nós vamos ser ali resposta de Deus para essas pessoas. Nossa igreja precisa ser uma igreja amiga do bairro. Não é uma igreja fechada. Não é uma igreja de porta fechada. A arca, o símbolo da arca de Noé que nós temos ali, ainda a porta vai ser fechada. Vai chegar um momento em que as pessoas vão querer salvação e não vai ter. Mas a arca fechada não é o nosso tempo agora. O tempo agora é da porta aberta, para que as pessoas possam entrar na arca. O tempo da arca fechada vai ser na volta de Jesus Cristo, em que a porta sim vai ser fechada e não vai ter mais tempo de arrependimento. Mas, infelizmente, muita igreja é igreja de arca fechada. Está passando com arca fechada, porque tem preconceito com as pessoas do mundo que não conhecem Jesus, tem preconceito com as pessoas que estão afastadas, tem preconceito, tem nojo do pecado das pessoas. A PIB Santa não é uma igreja que vai ter nojo das pessoas. Nós vamos sim abraçar as pessoas. A gente não vai passar a mão na cabeça das pessoas e no pecado delas, não. Mas nós vamos amar essas pessoas. E esse amor é um amor transformador, é um amor que quebra cadeias, é amor que quebra a multidão de pecados, é o que está escrito na palavra de Deus. Então, nossa igreja é uma igreja que vai impactar a cidade do Rio de Janeiro e vai impactar qualquer cidade onde ela estiver presente, porque nós estamos levando o amor de Jesus Cristo. E o amor de Jesus Cristo, junto com a nossa igreja, vai também levar para essa cidade sinais, prodígios e maravilhas. Ore nesse sentido. Ore para que você tenha amor pelas pessoas. Não é amor pelo pecado delas, mas é amar pessoas. Uma coisa que eu aprendi: antes de eu olhar o pecado de alguém, antes de eu enxergar o pecado de alguém, eu enxergo a pessoa que está ali. Quando a gente fez o projeto do carnaval, eu não estava enxergando ali apenas foliões que estavam bebendo, que estavam curtindo a vida e que não estavam nem aí para Jesus Cristo, não. Eu enxerguei pessoas.
Pessoas que às vezes vão para um bloco de carnaval para curar uma depressão, que às vezes vão ali a convite de amigos e nem queria estar ali, e às vezes está ali porque quer curtir mesmo, porque foi isso que ele aprendeu, que é curtir a vida, porque essas pessoas não conhecem a Cristo, ou já conheceram Jesus, mas se afastaram. Então eu enxerguei pessoas que são alvo do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa igreja é uma igreja do avivamento. Para ser igreja do avivamento, para impactar a cidade, tem que ser uma igreja do amor. Então, se você tem preconceito com alguma pessoa ou por algum comportamento que alguém tenha tido perto de você, peça a Deus para você amar a pessoa, porque não tem como a gente impactar a cidade sem amor. Se o apóstolo Paulo tivesse preconceito com o povo de Éfeso, essa mensagem não teria chegado nem lá, porque o povo era feiticeiro, fazia magia, praticava um monte de outras religiões. Então, muita gente... Ai, não vamos entrar naquela cidade não, cidade de feiticeiro, cidade de gente que faz magia, que faz trabalho disso, que faz trabalho daquilo. Nossa, vai perder o tempo. O apóstolo Paulo não perdeu tempo, não. Pessoas começaram a confessar seus pecados e se arrependeram, porque o apóstolo Paulo enxergou essas pessoas com amor. Então chegou a hora também da gente enxergar essas pessoas com amor, e Deus vai impactar Santa Teresa e o mundo todo com sinais, prodígios e a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Ore aí na sua casa, interceda na sua casa, fala: Deus, eu quero viver esse avivamento. Deus, eu quero ser uma pessoa que vai amar os outros e vai fazer também milagres extraordinários por onde eu passar. Clame e peça isso ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.